Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito e hoje nós vamos estar falando de notação científica. Mas antes de falar de notação científica, vamos dar uma olhadinha no nosso esquema aí do bimestre, não é? Então, no bimestre, hoje, nós vamos estar vendo a apresentação, notação científica. Nas próximas semanas, grandezas e medidas. No dia 24 de maio e no dia 31 de maio, nós estaremos falando sobre o Teorema de Pitágoras, parte 1 e parte 2. No dia 7 de junho, no dia 14 de junho, nós estaremos falando de razão e proporcionalidade. No dia 21 de junho, no dia 28 de junho, nós estaremos falando de porcentagem. E aí, se você quiser tirar uma foto ou guardar, você guarda, né? Seria importante você ter isso aí anotado. E por fim, dia 5 de julho e dia 12 de julho, né? Nós vamos estar falando de função afim e algumas coisas aí sobre o gráfico, tá bem? Então vamos começar com a aula de hoje. E na aula de hoje, o que você tem que aprender? Uma das coisas que você tem que aprender. Resolver problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Como hoje é a primeira aula, nós vamos ver mais a parte de conta, mais a parte de mudar os números, como que faz isso. Então isso é que nós vamos ver na aula de hoje, que faz parte dessa habilidade que você tem que aprender. Então, o que é notação científica? É quando você escreve um número, né? Como um produto, ou seja, você vai multiplicar dois números, sendo um número real de 1 até 10 e uma potência de 10 com expoente inteiro. Bom, mas o que quer dizer isso, né? Falando assim, fica muito técnico. Vamos explicar isso melhor. Então, algum exemplo. 5 vezes 10 elevado a 4. 5 vezes 10 elevado a 4. O que quer dizer isso? Este daqui é um número real. Isso daqui é a base 10 e esse é o expoente da base 10. Então, quando eu escrevo dessa forma, um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a algum número, é um número escrito em notação científica. Um outro exemplo, 3,25, ou 3 inteiros e 25 centésimos, vezes 10 elevado a menos 8. Então, o número real aqui agora é o 3 inteiros e 25 centésimos, e a parte da base, né, com potência de 10, é o 10 elevado a menos 8. Não é? A mesma coisa vai acontecer com esse número, 7,002 vezes 10 é 58, e menos 3,89 vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui são alguns exemplos do que é uma notação científica. Né? Então, resumindo, notação científica é quando você tem um número entre 1 e 10, não pode ser 0, né? Porque senão não está entre 1 e 10, é de 1 até 9,999. Então, entre 1 e 10, e depois o 10 elevado a um número, ou positivo ou negativo, tanto faz. Então, vamos começar a fazer o exercício que fica mais fácil. Então, olha só. Escrever os números abaixo em notação científica. Como eu faço isso? Bom, eu faço isso da seguinte forma. Deixa eu pegar o lápis aqui. Então, para fazer isso aqui, eu vou escrever o 2, lembra? É um número entre 1 e 10. Então, eu vou escrever o 2 vezes o 10 elevado a algum número, positivo ou negativo. Mas como que eu olho isso? Como que eu faço 2 virar esse número aqui? Multiplicando por 10. Quantas vezes? Aí eu tenho que contar os zeros. Ó. Então eu vou contar 3, 6, 9, 12. Tem 12 zeros. Então eu vou multiplicar por 10 o 2, 12 vezes. Então é 10 elevado a 12. Então, este número aqui, em notação científica, é 2 vezes 10 elevado a 12. E aí o de baixo é um pouquinho diferente. Primeiro, porque ele é negativo, e segundo, que ele não tem só zeros. Ele tem outra parte aqui que não é zero.
Então, como eu faço? Primeiro eu escrevo a parte que não tem zero. Então, ó, menos 3, 7, 5. Lembra, o número não pode ser 375. Tem que estar entre 1 e 10. Então, mas como é que eu faço esse número ficar entre 1 e 10? Colocando uma vírgula. Então, quando eu coloco a vírgula aqui, ó, agora ficou 3,75. Então, 3,75 é um número entre 1 e 10. E agora eu vou contar quantos números, quantos algarismos tem depois da vírgula aqui nesse número. Quantos algarismos vão ter depois da vírgula? Se eu tiver colocado a vírgula aqui, ó, quantos vão estar atrás da vírgula? É isso que eu estou falando. Então nós vamos contar, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Eu tenho 11 algarismos depois da vírgula. Então, 11 algarismos, então eu vou colocar aqui, elevado vezes 10 elevado a 11. Ok? Vamos pegar a outra parte aqui desse aqui. 0,0000008. É um número muito pequenininho, né? Isso aqui é quase um átomo. Como que a gente escreve isso então? Da mesma forma. Qual que é o número aqui? O número é 8. A quantidade é 8. Vezes 10. E agora eu vou contar quantos algarismos tem até eu chegar no 8. Quantos algarismos tem aqui até eu chegar no 8? Já conseguiu contar? Então vamos contar juntos, se você não conseguiu. 3, 6, 9, com mais 3, 12. Então tem 12 algarismos. Então vou colocar menos 12. Ah, mas por que agora é menos, no outro é mais? Porque aqui eu estou contando atrás da vírgula. Aqui eu vou fazer a vírgula vir para cá. Então a vírgula vai andar para lá de cá. Então, é essa que é a diferença. Aqui andou para lá e aqui andou para cá. Tá certo? Aqui eu estou multiplicando por 10 e aqui eu estou dividindo por 10. Eu vou dividindo por 10. Essa que é a diferença principal. Que nesse número eu estou multiplicando 2 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, um monte de vezes, até dar 12 vezes. E aqui eu vou dividir o 8 por 10, 12 vezes. Vou dividir 8 dividido por 10. Dá 0,8. 0,8 dividido por 10, 0,008. E assim por diante. Eu vou fazendo dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, até chegar em 10 a menos 12. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou escrever o número significativo, que é 7, 8, 3 e 2. Aquele mesmo caso que nós pensamos aqui. 7.832 não está entre 1 e 10. Então eu tenho que fazer ficar entre 1 e 10. Como que eu faço isso? Colocando a vírgula. Então eu coloco a vírgula. 7,832. Então agora o número está entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a quanto? Eu tenho que contar, ó, a vírgula está aqui, eu vou dividir, até chegar aqui no 7. Como que eu faço isso? Então, quantos algarismos tem até eu chegar no 7? Já pensou? Então, vamos lá. 3, 6, 9. Então, isso daqui é 10 elevado a menos 9. Ok? Espero que vocês estejam começando a entender. Então, nós vamos passar para o slide. Já está tudo escritinho aí. Tentem fazer depois, novamente, quando a aula acabar. Tentem fazer novamente. A resposta vai estar aí para você ver se você está acertando ou não. Agora vamos pensar o contrário. Converta os números em notação científica para notação decimal. O que quer dizer isso? Você vai voltar o número. Ele agora está em notação científica, você vai escrever ele da forma normal que a gente escreve. Então, como que fica isso? 5. Lembra que é 10, 11 vezes? Significa que eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, até dar 11 vezes. Resumindo, eu vou colocar 11 zeros. É isso que nós vamos fazer. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 zeros. 11 zeros. Então, nós chegamos em 11 zeros. Então, este número aqui é igual a este daqui. Vamos fazer o outro. Menos 6,96 vezes 10 a 13. Então, eu vou colocar menos 696, estou tirando a vírgula, e eu vou multiplicar 13 vezes por 10. Mas veja bem, quando eu multiplico por 10, vai ficar 69, né? 6,96 vezes 10, eu vou fazer direto para andar rápido, vai ficar 69,6. E se eu fizer 69,6 vezes 10, eu vou ter 696. Resumindo, eu já multipliquei 2 vezes para chegar aqui. Então não tenho mais 13, eu tenho 11. Só 11 zeros que faltam. Então, nós vamos pegar agora aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui da conta. Nós vamos acrescentar 11 zeros. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então, este é o número que equivale a 6,96 vezes 10 a 13. É esse número imenso aqui. Mas por que a gente fica fazendo essa conta com esses números? Para facilitar. Depois, na hora que a gente começar a operar, você vai entender como que isso facilita muito. Mas, por enquanto, você tem que aprender a fazer o número em notação científica e depois o número que está em notação científica voltar a ser um número normal. Tá certo? Então, é isso que nós estamos fazendo por enquanto. 7 vezes 10 a menos 9. Então, agora é menos 9. Eu tenho que fazer chegar em menos 9. Então, vou começar com 0, vírgula. Então, eu começo 0, vírgula. E agora eu tenho que colocar 9 algarismos depois da vírgula, incluindo 7. Então, eu vou colocar quantos zeros? 8 zeros. Eu vou colocar 8 zeros. Esse vai ser o 9º algarismo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 7 vezes 10 a menos 9 é igual a este número pequenininho aqui, né? E esse último com vírgula? Mesmo caso, eu estou vendo que o expoente é negativo. Então, eu começo com 0 e vírgula. Só que tem um detalhe, né? É negativo. Então, vamos colocar o negativo aqui primeiro. Negativo, 0, vírgula. Quantos algarismos tem que ter depois da vírgula? 12. 12 até chegar no 4. Então, nós vamos contar 12 até chegar no 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12. Vou acabar de escrever o número. 7, 2, 1. Então, este número aqui é igual a este daqui. Muito pequenininho, né? Medida de átomo, dessas coisas bem pequenininhas, ok? Tentem fazer em casa, igual eu estou falando, depois vocês tentem de novo. Eu vou passar, as respostas estão aqui, ó, ok? Vamos fazer um outro exercício, multiplicar. Então, como que eu multiplico agora um número em notação científica? Eu vou multiplicar os números reais e vou somar os números que estão no expoente 10. Então, vamos fazer aqui. 2 vezes 4, 8. E o 10 elevado a 12 continua 10 elevado a 12. Então, viram como ficou mais fácil? É bem mais fácil fazer a conta desse jeito. É para isso que esses números servem, para facilitar a conta. Então, vamos fazer a próxima. 3,75 vezes 2. Então, sempre o número vezes o número. 3,75 vezes 2. Vamos fazer a conta aqui rapidinho.
3,75 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Então, 2 algarismos depois da vírgula, 2 algarismos depois da vírgula. 7,50. Então, eu posso escrever 7,50, ou 7,5, simplesmente, vezes 10 elevado a quanto? Como eu disse, nós vamos somar esses números. Então, 11 mais 5, 11 mais 5, 16. A mesma coisa, 8,2 vezes 3,1. Então, vamos apagar essa conta aqui para a gente poder fazer rapidinho. 8,2 vezes 3,1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 8, 8. Ok? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Então, 2. 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 4, 5 e 2. 2 algarismos depois da vírgula. Então, 2 algarismos depois da vírgula. Então, nós temos a resposta de 25,42 vezes 10. 9 menos 8, 1. 1 a gente não coloca. Mas aqui nós temos um problema. Está vendo aqui? Ó, não está em notação científica. Tem 2 algarismos, 25. Então nós vamos mexer com essa vírgula. Então isso daqui vai ficar igual a 2,542 vezes 10 elevado a 2. Então essa daqui que é a resposta. Tá certo? Você vai multiplicar os números e depois você vai transformar isso aqui em notação científica direito. Um número entre 1 e 10, certo? Sempre entre 1 e 10. Tem que tomar mais cuidado. Às vezes, quando você faz a conta, o número aqui passa desse valor. 6,4 vezes 5. Então, nós vamos deixar aqui. Seis igual a 4 vezes 5, então nós vamos fazer 6,4 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, com mais 2, 32. Um algarismo depois da vírgula, um algarismo depois da vírgula. Então fica 32,0. Como eu já disse, 0 ali depois da vírgula, igual nós vimos aqui no 7,50, não precisa colocar, basta colocar 32. Então vai ficar 32 vezes 10 elevado. E agora eu tenho 2 números negativos. Menos 9, menos 5. Então, devo 9, devo 5, devo 9, devo 5, eu estou devendo 14. Acabou? Não acabou. Por quê? Porque temos 32. 32 é maior, não está entre 1 e 10. Então nós vamos colocar 3,2, como eu aumentei aqui um 0, então aqui tira 1. Então vai ficar vezes 10 a menos 13. Essa é a resposta, tá certo? Então, vamos apagar aqui. As respostas estão aí para vocês. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem aqui agora, também, que é de divisão. É a mesma coisa. Você vai dividir o número e vai copiar a potência aqui de 10. Então, 9 dividido por 3 dá 3, vezes 10 a 85. Esse eu já fiz. Você vai fazer o 12,75 dividido por 3, vai dar a resposta e vai fazer elevado das potências. A mesma coisa, o 17 dividido por 3,4, e aqui você vai subtrair as potências. Tá certo? Quando você fizer isso, você terá essas respostas aqui. Então, eu quero que você faça a conta em casa. Esse exercício eu deixei para que você possa fazer a conta em casa. Tá ok? Mais um que eu deixei é que você faça a multiplicação desses dois,
faça a multiplicação desses dois e depois faça a divisão, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. As respostas estão aí. Quando você fizer os exercícios, as respostas estão aí. E até uma próxima aula. Uma boa semana para você.